alegria que nós abrimos as portas da Federação Espírita do Estado de Alagoas para apresentar a vocês a reforma que vocês ajudaram a realizar. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Jair? Tudo bem? Já separou seu cafezinho? Tá aqui, ó. Olha, deixa eu virar aqui. Muito Agora. bom. E você que está em casa, já separou o seu café? Aquele bolinho, aquele pedacinho de cuscuz. Mas fala não, sabe? Macaxeira. Olha, é uma coisa muito séria esse programa agora, sinceramente, que toda vez tem que falar de cuscuz. Eu fico tão nervosa, tão agitada com a história do cuscuz. Tem que ser. Não, depois daquele momento, é cuscuz. Agora é cuscuz. Porque está começando agora o nosso Café com Bezerra, e esse muito especial. Primeiro que é o último Café com Bezerra do ano. A gente está finalizando essa temporada aqui juntos. E segundo, que nós vamos ter uma equipe de peso aqui compartilhando esse banquete conosco. Mas, já explicando, para quem não tem o costume de acompanhar os Cafés com Bezerra, para quem está chegando aqui pela primeira vez, o nosso programa é um bate-papo sobre unificação. Imaginemos, então, que nós estamos aqui na cozinha de casa, sentadinhas, compartilhando a mesa com amigos queridos, para falar sobre união dos espíritas, unificação do movimento espírita, tendo como base aqui o nosso OCE, Orientação ao Centro Espírita. Ao longo desse ano, nós trabalhamos cada um dos capítulos dessa obra, desse documento, e chegando aqui ao final, nós vamos ter uma surpresa, mas eu não vou falar um pouco ainda não. Não vou falar ainda não. Por favor, né? Então, gente, nós trabalhamos o ano inteiro com esse documento, que é um documento que precisa ser estudado pelos trabalhadores da Casa Espírita. Não é um documento para estar na biblioteca, é um documento para estar em acesso de todos nós, porque aqui nós podemos tirar as nossas dúvidas, aqui nós podemos alimentar e construir algo mais. Tem muitas situações, recomendações que precisam ser bem observadas para ser bem implementadas. E, além do mais, nessa obra também tem as orientações para que nós possamos adentrar nas áreas específicas, nas áreas funcionais das casas espíritas, e lá tem um livro, um manual de orientação também para o trabalho específico que você realiza na instituição, que pode ser da infância e juventude, pode ser dos estudos, pode ser da mediunidade, assistência e promoção social, família, arte, comunicação, atendimento espiritual. Todas as áreas têm o seu manual de orientação específico para nos auxiliar, nos dar o suporte
suporte que nós precisamos para realizar as ações com muito mais segurança, né? Lembrando, gente, que esse não é um trabalho da FEB, esse é um trabalho de construção do movimento espírita brasileiro. Todos nós temos a nossa contribuição para que esses documentos fossem devidamente desenvolvidos, foram devidamente aprovados e encontram-se aí nas distribuidoras, das livrarias, para que nós possamos adquirir essa obra fantástica. Não é isso, Jade? Isso mesmo. E antes de convidar as nossas meninas para compor essa mesa, compartilhar essa mesa, vamos dar boa noite, Meire, para o pessoal que já chegou aqui. Olha, eu estava aqui olhando, aqui tem uma turma boa ali, cafezinho pronto e tudo mais. A Ju, que já está com o café passado, coado. Muito bem, Ju. A Lana está aqui com a gente também. Boa noite. Beijo para essas meninas lindas. Etienne, bem-vinda, Etienne. Boa noite. Boa noite. Olha a Rosilene. Rose, boa noite, Rose. Seja bem-vinda. E a nossa Lela, bem-vinda, Lela. Boa noite, Lela. A Etienne respondendo ali, ó, com muito carinho, boa noite. Muito bom. E vamos, então, chamá-las para que vocês conheçam quem vai estar conosco essa noite. Gente, Isso. é uma equipe grandiosa, não é, Meire? Uhum. As nossas meninas que estarão aqui conosco. De peso. Isso. Vamos chamar, então, a nossa Ariadne Moura, coordenadora da Coordenadoria de Assuntos Doutrinários. Bem-vinda, Ari. Olá, minha gente, então boa noite a todos. E eu cá aguardando esse momento e dizendo, eita, já de bem que poderia chamar logo todo mundo junto aqui para a telinha para a gente nesse momento. Sempre um prazer estar juntos. Bem-vinda, meu amor. Então, vamos chamar agora a nossa muito querida coordenadora da área da assistência e promoção social espírita, a nossa Deise Codar. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui unidos entre colegas da área da FEAL, né? Eu trabalho com a FEAL, e esperando, assim, ver o que é que vocês vão querer de mim, para que eu possa dar o meu testemunho, a minha palavra aqui para todos que estão presentes, né? Estou aqui à disposição das minhas colegas para que elas me dêem essa oportunidade de dizer aquilo que elas querem ouvir. Muito bom. Eu vou até o fim ou eu passo para outra agora? Eu faço a minha parte agora? Não, vamos chamar outro. Espera aí, deixa eu encher né? aqui. Apresentar outra, tá certo. Isso. Vamos chamar, então, a nossa querida Letícia Moraes, coordenadora da área da mediunidade. Bem-vinda, Léo. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Bem-vinda. Então, né? Então, vamos dar continuidade, vamos chamar a nossa querida coordenadora da Infância e Juventude, nossa Valéria Malta. Bem-vinda, Valéria. Obrigada, boa noite. Adorei chamar meninas, viu? Já deu uma levantada na autoestima. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E tinha que ser eu, né, para chamar a família. Vamos convidar, então, a nossa Ivete Moura, coordenadora da família aqui de Alagoas. Bem-vinda. Coisa boa, meninas. Obrigada, Jade. Claro que sim, tinha que ser você. Para quem não sabe, né, eu disse bem-vinda, Ivete, mas também poderia dizer bem-vinda, mãe. É porque pouca gente sabe que o meu nome é Ivete, aí tem o Neves e Moura, né? Neves é da parte da minha mãe, que é o sobrenome que a Jade adotou, assim, mais publicamente, né? E eu fico super feliz com isso, assim, e minha mãe com certeza se sente prestigiada. E é uma alegria para mim, meninas, estar aqui com vocês hoje, ter esse momento, né?
esse momento em família, sim, a família FEAL, para que a gente possa tornar esse final de ano, fechar, né? Fechar esse ano com chave de ouro aqui, praticamente todo o colegiado diretor presente, a gente falando sobre todas as áreas, né? Muito bom. É isso aí, Beth. E assim, a gente informa aos nossos queridos amigos, né, que nós temos 3 ausênciazinhas por motivos superiores. Nossas meninas não puderam estar com a gente. Então, a nossa querida Bernadette, da comunicação, a Bela Isabela, das artes, e Petrúcia também não pôde estar com a gente no atendimento espiritual, mas eu tenho certeza que elas estão vibrando aqui para que todos nós juntos possamos encher essa noite com muito café, com muito bezerra, com muita informação, com muito aprendizado e muita união, com certeza, não é isso não, Jade? Isso mesmo. Bom, então vamos começar com aquele lembrete amoroso do nosso Bezerra, vamos ouvir o que é que ele tem para nos dizer nessa noite. Meus amigos e meus irmãos de Jesus, paz aos vossos corações e luz às vossas consciências. Em regra, quando aí na terra recebemos um arresto de luz, julgamo-nos iluminados, ou pelo menos mais esclarecidos do que os nossos irmãos que da mesma centelha não partilharam. E partimos contentes a proclamar a nossa dita, julgando-nos perto da conquista definitiva da felicidade que almejamos. Pobre do homem, pobre filho do pecado, isto também me sucedeu. Bafejado pela iluminação de meu guia, eu, mísero verme, mal saído do lodo, julgava-me mais perto do céu que eu arquitetara, e não sabia, como agora o sei, que essa luz só me foi concedida como fruto de misericórdia, justamente porque sem ela eu fora mais falido do que outros que não a possuíam. Pobre vaidade, estúpido orgulho humano, que da própria esmola divina faz patrimônio de presunção. Aqui chegados, entretanto, vemos melhor estas coisas, e então, e só então, nos convencemos de que mais é o negativo que o positivo do nosso esforço, ou, por outra, o que fizemos é nada em relação ao que pudéramos fazer. Irmãos, amigos, companheiros, essa desilusão é comum aqui entre os que aí se presumem obreiros da salvação e aqui aportam com a sua bagagem de preconceitos, julgando terem feito mais que os seus irmãos. Outros descansam à sombra dos primeiros louros colhidos e pensam mais no que fizeram do que no que deixaram de fazer. Engano, cegueira, fatalidade, eis que importa combatê-la, concitando o discípulo do Evangelho a não considerar jamais terminado o seu dia de trabalho. A luz, meus caros, que se nos dá, precisa ser difundida em prismas definitivos e vivificada pelos atos, para que se possa refletir neste plano, em nós e por nós. Não vos julgueis jamais melhor que inhoados no quadro dos filhos de Deus. Antes, pelo contrário, julgai sempre que a luz é dada justamente aos caminheiros cegos e tanto mais intensa quanto mais próximos eles se encontram do abismo. Esta é a nossa, é a vossa, é a história de todos os filhos dessa terra de provação e de misérias, mas também terra bendita de redenção, como celeiro das graças de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele pedimos, por vós e por nós, paz e humildade, resignação e sacrifício. Eis o que se vos pede para que a luz se não extinga em vossas almas. Então, assim, minhas queridas amigas, queridos irmãos, nas vibrações da mensagem,
Bezerra de Menezes. Pensemos naquele que é o amigo de todos os momentos da nossa existência, o amorável Jesus de Nazaré, e que possamos nos colocar diante dele a agradecer, dizendo assim: Jesus amigo, nesse instante que reunimos-nos sob as bênçãos do teu amor, te pedimos, Senhor, que envolva-nos com a tua paz, que inspire-nos com o teu amor, e que nessa noite, juntos, possamos desenvolver, Senhor, um trabalho em harmonia, com a tua suave inspiração, e que tudo quanto aqui for conversado, Senhor, possa contribuir nos dois planos da vida, com todos aqueles que nos acompanham. Fica conosco, Senhor Jesus, que a tua paz misericordiosa envolva-nos hoje, amanhã e sempre. Então, meninas, todas prontas? Então, relaxa, pegue seu café e vamos bater um bate-papo, faz um bate-papo assim, a gente quer saber tudo, prestação de contas agora, dos trabalhos de 2022. Brincadeira, gente. Gente, vamos fazer o seguinte, ó, preste atenção, porque vai ser uma pergunta para todo mundo, né? Só esclarecendo para o nosso público, vai ser uma pergunta para que nós possamos interagir, desenvolver essa pergunta de forma a trazer os esclarecimentos das áreas. Conversamos nos programas anteriores sobre a finalidade de cada área que vocês representam. Então, recebemos alguns coordenadores nacionais e algumas outras pessoas que não eram coordenadores, mas que traziam uma bagagem muito legal de informação, né? Entendemos a importância da casa espírita nesse processo, né? E os objetivos que essas áreas têm, essas finalidades superiores que essas áreas têm na sua execução. Então, vocês estando aqui, como nós poderíamos ter uma visão panorâmica dos trabalhos das instituições espíritas? Vocês aqui, vocês têm essa visão, esse olhar mais amplo do que é realizado nas casas espíritas. Então, lá vai agora a pergunta, né? Falei da primeira instância do programa, o que desenvolvemos nos anos, da importância dessas finalidades das casas espíritas, que vocês têm essa visão panorâmica desses trabalhos que são realizados, e agora compartilhem conosco como a área que vocês representam dialogam com as demais áreas das casas espíritas. Ou não está acontecendo ainda? É para escolher democraticamente, eu posso apontar, fiquem à vontade. É um de Como eu cada sou vez, humilde, né? eu vou dar a vez para as meninas. Olha, compreender que cada área funcional, né, cada área funcional representa parcela significativa, né, desse grande todo que constitui, e na fala inicial isso foi muito bem colocado, né, de que o objetivo aqui do Café com Bezerra, dentre outros, é justamente esse, né, o de fomentar esse livro, o de dissecar, o de estudar, o de refletir. E ele, com muita propriedade, nos permite essa visão em nós, enquanto áreas funcionais, e nas entrelinhas também nos permite compreender que essas áreas funcionais, ainda que elas dialoguem no seu nicho, elas também se interdisciplinarizam, elas também se dialogam enquanto o grande todo no trabalho das atividades dos centros espíritas. Então, eu acredito que o primeiro ponto fundamental é justamente esse. E aí, na fala de Bezerra, né? Unir e unificar. Uma coisa e outra unindo-se para que esses propósitos eles possam ser estabelecidos. E aí, voltando o olhar para a área de estudos, nós vamos verificar na nossa federação, por exemplo, ainda uma mescla, não tão no documento, ela não é designada para a área, mas na nossa federativa a gente ainda trabalha, por exemplo, na área de estudos, com a questão das palestras públicas. Então, muito do que a gente desenvolve enquanto atividade ainda tem peculiaridades que envolvem a atividade da palestra. Mas qual a grande questão? E aí, realmente, eu entendo
enquanto o todo, que nós ainda precisamos, o despertar ainda acerca desse trabalho integrativo, ele ainda precisa ser cada vez mais fortalecido e desenvolvido para que essas ações elas possam cumprir a sua finalidade, porque é muito fácil quando a gente vislumbra, né? E no próprio OCE a gente vê lá objetivos, finalidades, como se desenvolve, e quando nós trazemos isso para as nossas realidades, e é o grande desafio, nós precisamos ter ali naquele momento como introduzir isso. Então, o trabalho integrativo, acredito que ele, cada vez mais sendo desenvolvido, ele vai proporcionar uma melhor fluidez e certas lacunas, por exemplo, elas vão começar a ser preenchidas com esse e outros olhares. Então, na área de estudos, isso não foge muito do contorno, né? É claro que dificuldades e desafios a gente encontra, mas... Oi? Mas a área do estudo, no caso lá da FEAL, com relação também à palestra pública, talvez a sua área, a área que você coordena, seja, vamos dizer assim, vou usar a palavra facilidade, tá? Tem mais facilidade de unir, no caso, os trabalhadores. Eu acredito que seja a área que tenha maior facilidade. Você trabalha com diversos trabalhadores de diversas áreas, não é? Exato. E para além, muito importante a observação da Letícia, para além dessas outras, esse ponto aí é importante também, porque, de fato, nós temos trabalhadores da área da mediunidade, nós temos colaboradores da área de atendimento espiritual, outros que cooperam de forma direta na nossa. Então, assim, é um despertar que vai se dando e a necessidade cada vez mais dessa unificação, né, desse trabalho integrado, para que as coisas elas possam se ampliar cada vez mais. Mas o diálogo entre essas casas espíritas, eles não vou falar, né, de forma assim de causar um impacto, mas assim, o que eu estou querendo traduzir é que se esse diálogo consistir num objetivo que vise essa ideia, talvez a gente caminhe em um trabalho muito mais fluido e muito mais aproximado dessa proposta maior que Bezerra lança. Uma base mais sólida, né, Ari? Uma coisa me chamou a atenção na fala da Léo, porque realmente o estudo perpassa por todas as outras. E isso a palestra é a porta de entrada, né? Isso me faz lembrar da importância de que a gente entenda que o estudo ele é contínuo. Então, para todas as áreas, independente do tempo de casa espírita que você tenha, precisa estar sempre se atualizando, para que relembre, para que conheça mais, para que aprofunde mais o entendimento. Está no livro dos espíritos, né, Jade? O que caracteriza um estudo sério é a sua continuidade. Isso, né? Trabalhador. Esse estudo, né, se dá desde a infância até o indivíduo adulto, né? Porque quando a gente traz a finalidade, né, da doutrina espírita, que é a formação do homem de bem, então eu preciso começar da infância. Então, o estudo já está ali presente, né? Já está ali, já começando com aquele indivíduo, né, aquele ser, que é um ser milenar, que traz uma grande, né, um cabedal de experiência, e que precisa do estudo para compreender, né, para compreender. Então, é importantíssimo começar desde a infância. Hoje se começa com as evangelizações de bebê, né, o estudo já dentro dessa área de evangelização de bebê, mas a gente ainda pode ir mais adiante e ver que esse processo se dá quando a gestante, no trabalho da gestante, chega ali. E aquele ser que está em formação também está captando as informações, os ensinos que são dados naquele momento. Não é? E aproveitando essa deixa, Valéria, algo a se alcançar
esse olhar mais profundo, mais completo, né? Dentro da casa espírita, é promover, já que a gente está falando de estudo, e o estudo é a porta de entrada, promover esse estudo de uma forma mais ampliada, atendendo cada faixa etária, e aí eu vou incluir o idoso, né? O idoso que está meio solto dentro da casa espírita ainda, né? É novo, vamos dizer assim, não é novo, mas está sendo trabalhado e pensado mais agora essa inclusão, a inclusão da família como um todo. E por que não? Há estudos sobre a velhice, sobre situações características, mas não a velhice, e eu gosto, me perdoem, quem não gosta dessa palavra, eu acho que é uma palavra que traz muita riqueza, né? Por que não falar da velhice com o sentido positivo que essa fase da vida traz? Com a capacidade de sabedoria, com o acúmulo de vivências, de experiências, com a troca, né, com as crianças, por exemplo. Dentro da casa espírita, a gente pode promover momentos assim, essa integração, né, das gerações, isso é muito rico, e incluindo o idoso ali, não só como aquele que contribui, dá a sua colaboração, mas também aquele que estuda coisas específicas sobre essa fase da vida, com um olhar positivo, com a perspectiva de futuro, sim. Por que não? Se somos espíritos imortais. Eu como da área da CAPS, da área assistencial, eu queria dizer que a área assistencial e assistência social, propriamente dito, é uma área que requer a união dos trabalhadores de todas as áreas e também de todas as casas, para que a gente possa caminhar junto, trabalhar junto, para que a obra seja acabada no seu verdadeiro sentido. Veja bem, a assistência social tem como meta principal a caridade como base. E a caridade não é só assistência social, é toda a casa espírita. Nós estamos trabalhando em função da caridade, em função de fazer o bem e de desenvolver os ensinamentos de Jesus para que as pessoas se promovam, as pessoas cresçam, e nos seus vários aspectos. Se é nos seus vários aspectos, social, moral, espiritual, né, tem que abranger toda os trabalhadores da casa espírita. Não só ficar aquele grupo só trabalhando, mas em conjunto com os demais. O nosso manual fala isso, que a gente precisa de todas as áreas da casa espírita para fazer com que o nosso trabalho atinja o seu verdadeiro objetivo, que é a promoção do ser, né? A promoção do espírito. O nosso trabalho é assistência social e promoção, né? E a promoção do espírito, social do espírito, CAPS. Então, é preciso que a gente trabalhe em conjunto. Atualmente, a gente ainda está já iniciando com esse objetivo. E também, não só dentro do nosso local de trabalho, no caso, a FEAL, a gente vê que todos os trabalhos sociais dos outros lugares, dos outros estados, estão com esse objetivo, procurando nos unir, os trabalhadores, em função de um caminhar único, que é atingir a promoção do ser. É levar o homem, como Jesus pede, né? Que cada um cresça no sentido espiritual, né? A gente veio aqui para progredir espiritualmente. Então, o nosso trabalho visa a gente chegar nessa meta, através do nosso trabalho de atendimento básico, que é a alimentação, os alimentos, mas também procurando, através do estudo, aí vem a necessidade do estudo, do conhecimento, desenvolver o ser nos seus vários aspectos. No fundo, o nosso trabalho é um trabalho educativo, de educação do ser espiritual.
onde a alimentação, a ajuda material que a gente dá é fundamental, porque faz parte do processo de vida, né? Então, a gente está com essa luta de se unir aos demais trabalhadores de todas as casas, para que nos voltemos para esse objetivo e fazer com que a nossa ação saia daquela ilusão que nós estamos sendo assistencialista, que a gente precisa trabalhar no sentido da promoção social do ser espiritual, porque é o objetivo principal da doutrina espírita, é o crescimento do ser espiritual, o desenvolvimento, a promoção. Está sendo difícil, tá? Porque falta o quê? O básico, o estudo. A gente pensa que para fazer o trabalho social não precisa de estudar, mas precisa. Como é que a gente vai levar um conhecimento se a gente não tem? Então, a gente precisa ter para levar, para que as pessoas também se desenvolvam. A nossa responsabilidade está aí, no desenvolvimento do ser, no seu crescimento, na sua promoção. E esse fator tem sido básico para nós em trabalhar onde nós vamos levar esse olhar para o ser humano no seu sentido evolutivo, que aqui é o que nós viemos fazer aqui. E dentro desse contexto do nosso trabalho, a gente integra as demais coordenadorias, os demais trabalhadores da casa, porque para a gente trabalhar, a gente precisa do atendimento espiritual, a gente precisa da mediunidade, a gente precisa do passe, a gente precisa de tudo isso, que a gente não vai ficar só, né, ali naquela questão materialista, não pode. A gente precisa ter o estudo para que a gente possa desenvolver um trabalho que seja de evolução, de promoção, de crescimento. Então, é fundamental a união dos trabalhadores da casa e entre centros, né, haja também entre centros essa comunicação entre nós, trabalhadores dos vários centros, para que a gente possa caminhar junto. E isso é esse nosso trabalho que temos feito no ano agora 2022 terminando, vamos continuar 2023, e a nossa luta tem sido essa, de trabalhar para que todos nós da área social desenvolvam uma ação que seja de crescimento, de evolução, de promoção. Perfeito. Do ser humano. Muito bom, Deise. Eu gostaria que vocês me fizessem pergunta, porque aí ficaria mais fácil de eu explicar. Esse entendimento de sair do assistencialismo amplia a nossa percepção. Isso. Porque, de fato, aí a gente vê como a área de assistência e promoção social espírita está interligada e perpassa também por todas as outras. A Tâmara colocou aqui um comentário bem interessante aqui no chat, dizendo que as áreas funcionais, quer nas casas ou na FEAL, funcionam com interdependência. Apesar das especificidades, elas estão interligadas, pois a causa é única. A proposta de trabalho é comum. É isso mesmo. Porque todos nós, na Casa Espírita, trabalhando pela evolução do espírito, né? Nosso olhar está voltado para o espírito, que veio aqui ao nosso plano, que nós estamos, para crescer, para se desenvolver, para evoluir, e não permanecer sempre marcando o passo. Então, essa visão que a gente tem. Nós temos agora o OSCE que saiu, que o nosso trabalho assistencial está bem assim, enxuto, bem resumido e bem claro. Achei ótimo agora esse OSCE. Ele traz o manual ali dentro, mas muito mais resumido e que dá uma visão bem clara para que a gente possa trabalhar. Ô, Jade, a Zezinha também fez um comentário sobre a questão, né? O estudo é importante para todas as áreas dentro da Casa Espírita, para melhor qualificar os trabalhadores e até o próprio trabalhador como um ser imortal. Né? E é mais importante,
E, além de tudo isso, tem que observar as coordenadorias, vocês coordenadores que estão à frente dessas áreas na federação, essa interação com a casa espírita, né? Essa ligação que precisa ser cada vez mais estimulada, né? Essa troca, essa sinergia mesmo, para que possamos construir muito mais, né? Possamos dar um resultado muito mais amplo para todas as áreas dentro do movimento espírita de Alagoas, né? Dar esse custo de contribuição. Mary Menina, eu estava ouvindo aqui, e a mediunidade é uma área que, por muito tempo, ela trabalhou de forma isolada dentro das casas espíritas. Muitas pessoas tinham a ideia de que bastava participar de reunião mediúnica, porque só era um médium, só tinha a obrigação de ir à reunião mediúnica. E aí, além de não criar laços, né, com os trabalhadores da casa, laços com a própria casa, de realmente se importar com a casa espírita, de estar ali no dia a dia, nas discussões, na união para solucionar problemas. Esse trabalhador da mediunidade, ele se isolava. E, graças a Deus, assim, a gente percebe que há uma mudança nisso, há uma evolução. É pequena ainda precisa muita coisa ser mudada, mas há exatamente essa evolução do entendimento. Pronto, eu acredito que seja essa a palavra, né? O entendimento do participante de reunião mediúnica, e não só o médio ostensivo, mas do participante de reunião mediúnica de integrar a casa espírita e participar, né, de todas as áreas. É interessante que a gente brinca que na casa espírita, quando o médium... geralmente eu uso muito lá no Trocando Ideias, tá? E uso na minha vida também, não vou mentir. O mal-assombrado, o médium mal-assombrado. Então, quando o médium mal-assombrado, por favor, ninguém se ofenda, mas o médium mal-assombrado, quando chegar à casa espírita, ele passa por um trabalho de integração dessa casa espírita. Não sei se vocês já notaram, que é o checklist da casa espírita. O médium mal-assombradinho, quando chega, ele vai para onde? Ele vai para o atendimento fraterno. Ele passa pela CAI. Não é verdade? E aí é indicado que ele vá a participe das palestras públicas ou da explanação do Evangelho, e continua sendo aí no trabalho da CAI, o passe. E aí, logo depois, ele é encaminhado também para o estudo, que é também outra área. Dificilmente um atendente fraterno não vai dizer: olha, a Casa Espírita trabalha com a parte assistencial, seria interessante você também se integrar. Isso também aí já é o atendente fraterno lembrando do médico que é necessário praticar a caridade. E aí ele participa também dos trabalhos da CAPES, até que ele chegue no momento, vá se aproximando exatamente do que ele acreditou que ele chegaria no centro espírita e já ia adentrar, tipo, na reunião, uma prática mediúnica. E aí ele é orientado a estudar a doutrina espírita primeiro, desde ali do principiante, iniciando o ERG, para aí poder chegar ao Livro dos Espíritos, para aí poder chegar ao contato do Livro dos Médiuns e para um estudo da mediunidade. Então, ele passa por todos os trabalhos dentro da casa espírita. Bom, assim deveria ser, vamos dizer assim, para o melhor acolhimento. E é uma coisa que acontece muito, e se eu estiver me prolongando muito, me interrompa também, gente. O que acontece muito, no interior, a gente percebe que o trabalhador de reunião mediúnica, como por vezes um número reduzido, eles participam de várias áreas. Eles participam da reunião mediúnica, eles participam do estudo, eles participam da palestra pública, da parte assistencial. Agora, na capital, em particular em Maceió, pode ocorrer ainda que esse trabalhador trabalhador da mediúnica ele possa se isolar, sabe? Mas é uma ideia que eu acredito que daqui a alguns anos não vai fazer mais sentido, exatamente por essa necessidade que nós temos de convívio, né? de fortalecer esses laços entre nós, para que possamos finalmente colocar em prática tudo isso que nos está sendo oportunizado pela doutrina espírita. Mas essa fala... Vai falar. É muito caracterizadora e, ao mesmo tempo, um panorama, porque nos desemboca no nosso desafio. Compreender as diretrizes, elas já estão estabelecidas. Sim. O nosso desafio, de fato, é essa vivência da prática cristã,
que é o que nos aproxima de fato aos ensinamentos de Jesus e ao melhor desenvolvimento desse trabalho. Então, o desafio, ele é dessa ordem, né? Exatamente. A importância do entendimento do trabalhador, né? Da forma como nós estamos trabalhando para receber essas novas pessoas que podem e vão adentrar dentro dos centros espíritas. Mas, Ivete, a Ari tinha lhe interrompido. Não, mas era dentro do que você estava falando, né? Assim, que você disse que não se sustenta. E não se sustenta essas áreas trabalhando isoladas, porque as pessoas, mesmo dentro da casa espírita, estão adoecendo. Né? Adoecendo, aquela velha história que a gente já ouviu, né? de histórias do Chico, das pessoas dizerem, até no próprio Boa Nova, né? Eu estou lá, eu participo, eu trabalho, mas eu não me sinto feliz. Porque nós precisamos nos sentir acolhidos e nós, da mesma forma, precisamos aprender a acolher. Então, se a gente não tiver esse acolhimento, essa troca dentro da casa espírita, e aí passa, sim, pela integração das áreas, a gente vai ficar mesmo dentro de um ambiente que era para promover o nosso bem-estar, a gente vai ficar isolado e também não vai surtir o efeito que deveria, né? Afinal de contas, é um lugar onde nós vamos ser preparados para, de fato, atuar na sociedade. Eu acho muito bacana isso, né? O Filipelli, se eu não me engano, que traz isso, assim, que a doutrina espírita veio não para ficar dentro da casa espírita, mas para ganhar a sociedade. E vai ganhar como? Com nós, nos sentindo, cada um de nós, trabalhadores, integrantes, frequentadores de uma casa espírita, nos sentindo tão bem acolhidos e tão satisfeitos, né, que nós vamos levar onde formos e vamos levar esse acolhimento também para fora. Mas, para isso, é preciso que essa casa, que essa pessoa frequente, esteja integrada. É preciso que tenha reunião, uma reunião mensal, pelo menos, né, com todas as áreas, que façam ações em conjunto, né? A família, como a gente falou aqui, o estudo é a porta de entrada, né? Então, cada pessoa se sinta contemplada ali com o estudo, que a família trabalhe junto com o estudo, por exemplo, trazendo campanhas, trazendo temas que são naturais, corriqueiros e necessários de serem trabalhados dentro da família também, para a palestra pública, também para o estudo, essa integração com a evangelização, por exemplo, e por que não a família tirar pelo menos vamos dizer assim, uma vez no mês, por que não a família ir para o trabalho de assistência e promoção social, aprendendo a servir, né? E até a Léo falando aí, né, dificilmente no atendimento fraterno se indica para o trabalho de assistência e promoção. É uma pena, porque é também uma ação desobsessiva, vamos dizer assim. Não. Eu falei que indica. Eu geralmente indica. Sim. Geralmente indica. Sim, eu entendi o contrário. Mas nem todo mundo indica, Léo. Não é. Oi, Ivete. Até porque aprendendo a servir e aprendendo a se conhecer. Aprendendo a se conhecer. Nós estamos agora finalizando esse livro aqui, muito bom. É Conviver para Mais Servir, que nos ajuda a desenvolver as nossas ações com os nossos irmãos que vêm em busca de ajuda. Ele vem em busca, a princípio, do que é básico, é o alimento, é fundamental, né? A gente sabe que o homem, para viver, precisa se alimentar, se nutrir, mas existem outras necessidades que estão ocultas, que eles nem percebem, e através de uma reunião de trabalho, de conhecimento, de dialogação, de reflexão, né? Não só ler o Evangelho, mas refletir o Evangelho, para que a pessoa vá, né, se conhecendo. Isso é muito importante.
E isso é que nos compete também, entendeu? Não só dizer, fazer uma palestra sobre o Evangelho, onde alguns dormem, outros ficam vendo celular, olhando o celular, não sem dar aquela valorização. E a gente precisa chamar, perguntar, o que é que você acha disso, qual a sua opinião, trazer a palavra deles para dentro da reunião, onde a gente vai trabalhando eles e eles vão se esclarecendo. Não é só sobre si mesmo, não. Sobre a família, sobre a sociedade, sobre a vida, sobre o trabalho, né? E é isso que nos indica a lei de justiça, amor e caridade, é esse trabalho onde a gente desenvolve todas as ações, todas as oportunidades, toda a capacidade nossa de crescimento. E o despertar, né? Sempre contínuo. O despertar, exatamente. De que o lembrete, o despertamento contínuo de que nós, enquanto trabalhadores, estamos em formação continuada. Então, é sempre oportuno nós estarmos ali, né, nos qualificando, nos capacitando, procurando saber a melhor forma de se enquadrar, de se ajustar nesse contexto, para que a gente também possa adquirir com essas outras áreas, porque trabalhar naquele ninho, vamos assim dizer, né, naquilo que já nos é favorável, pelo fato de a gente estar ali lidando com maior cuidado, estudando, se debruçando, é uma coisa. E quando a gente passa a ampliar isso, é perceber de que forma ela agrega aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, daí porque essa forma, né, integrativa de desenvolver. E a área da infância, né, e juventude, ela até pouco tempo, né, era vista como um momento de distração. Os pais iam para o centro, ia para a federação e deixava a criança lá na evangelização para não atrapalhar a palestra. Vendo dessa forma, né, e vendo a modificação que foi realizada ao longo desse tempo, a gente percebe isso mudando dentro da casa espírita. Um olhar de que a evangelização ela tem um papel fundamental no processo de formação daquele ser. Não é? Então, a área da infância, e ainda muitas casas, ela ainda está muito isolada. E ela precisa das demais áreas. Ela pode contribuir e ela deve ser ajudada pelas outras áreas. Pela área da mediunidade, você sabe que muitas crianças chegam já com a sua mediunidade aflorada, precisamos da mediunidade, precisamos do atendimento fraterno, que está intimamente ligado, precisamos da área da promoção social, porque muitos dos dirigentes ainda olham para o jovem como, não, eu não vou dar essa tarefa para o jovem porque ele não é capaz. Esse é um pensamento errado, porque o jovem, ele traz, como eu comecei no início, ele traz a sua experiência, talvez até mais antigo do que aquele que está falando, e muitas vezes se perde a oportunidade de oferecer esse trabalho para a criança, para o jovem. Eu me lembro que na época em que eu estava na Casa Espírita evangelizando, né, logo no início da fundação da Cefa, quem me ajudava nas tarefas da Cefa eram as crianças. Era com as crianças que eu contava. Então, ela entregava uma mensagem, ela ia fazer a prece, me ajudava na arrumação. São coisas mínimas, mas que têm um símbolo muito grande para a criança, porque ela se sente acolhida. A gente está falando tanto de acolhimento, né? Então, ela se sente acolhida. Então, a área da infância, ela pode contribuir e precisa da contribuição das demais áreas. Não é? Então, eu espero assim, né, sempre que as casas elas comecem a olhar para essa área de uma forma vendo a sua importância, né? Porque ela tem uma importância muito grande. Porque a importância ela está dentro da questão do futuro da própria casa.
Uma casa que não tem a evangelização instituída, trabalhada, que futuro ela terá? Porque é ali que a gente constrói o trabalhador da casa. Né? Então, a gente precisa de todas as áreas, precisa de oportunidade de todas as áreas e podemos contribuir muito. Né? Ô, Valéria, e sem contar que a área da infância e juventude, com um trabalho que vocês vêm desenvolvendo, se nós conseguirmos que essa criança chegue na juventude espírita, para que ele possa também interagir dentro de um trabalho, os problemas que muitas vezes desenvolvem-se nas instituições, com os trabalhadores, por falta de compreensão de uma situação, vão diminuir muito, porque eles já vão desenvolvendo um pensamento, as bases vão estar mais fortemente fincadas, né? E muitas das coisas que a gente precisa, digamos assim, trabalhar mais incisivamente para trazer algumas, digamos assim, até elucidações, não seriam tão necessárias. Seria mais importante sempre frisar o evangelho, claro que nós necessitamos, mas qualificando cada vez mais os trabalhos e, com certeza, as ações iriam se expandir cada vez mais, não é isso? Né? Isso. E lembrando de investir nesse momento em que eles estão na casa espírita, porque se não há um investimento na infância, no momento em que chega a juventude, a criança, o jovem vai embora. E muitas vezes ele não volta. E quando volta, Jade, cheio de problema, precisando do atendimento fraterno, precisando do... Mal assombrado. Poderia ser o trabalhador, mas ele volta na condição de necessitado. E aí eu lembrei que é uma equação bem interessante que a equipe da FEB sempre usa quando fala da questão da infância e da juventude, que é a orientação mais a oportunidade é igual a trabalho no bem. Então, é preciso a oportunidade de trabalhar, sim, desde que haja a orientação adequada. Porque se você só oportuniza o trabalho sem direcionar, vai ter ali, muito provavelmente, uma criança ou um jovem que vai se perder diante de tantas inquietações que ele mesmo tem, que são naturais daquela fase. Ele faz parte desse processo, né, de oportunidade, isso. Faz parte do processo de evangelização do ser. Sim. Então, ele não pode ser colocado sozinho nessa condição, né? Ele tem que estar ali, o evangelizador ele tem esse papel de estar ali ao lado nessas condições também, né? Então, o papel do evangelizador ultrapassa, né? A salinha da evangelização. Isso, e a gente pode estender essa equação para todas as demais áreas. É oportunizar aquele que chega o trabalho que cura. Porque quem vai à casa espírita sentindo dor precisa do remédio, e o remédio é o trabalho. Que vai ali aliviar, que vai ali direcionar, que vai de fato curar o espírito adoecido. Mas, desde que seja um trabalho bem orientado. E é tão interessante da gente observar assim como é importante essas áreas trabalharem em conjunto dentro da casa espírita, porque vai atender à especificidade daquela pessoa. Tem gente que chega e tem mais afinidade com o estudo, então ela vai entrar na doutrina espírita através do estudo. Tem outras que não se concentram, mas são do trabalho. Então, a mão precisa estar ocupada, a mente precisa estar voltada para aquele trabalho, né? E aí a gente vê que é um ambiente que oferece tudo. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é uma caixa de ferramentas, e a casa espírita é essa caixinha aberta, oferecendo todos os instrumentos, todas as ferramentas que nós precisamos para nos mantermos harmonizados e para fazermos de nós mesmos criaturas atuantes positivamente na sociedade. Né? Então, para isso, essa casa precisa acolher e precisa estar integrada, senão não acolhe, fica expulsando, fica botando para fora. Ela é integrada e nós somos os integrantes que estamos a fazer. Isso. E aí, só aproveitando... Nessa integração, que todos possam conhecer o trabalho do outro,
Porque muitas vezes também a gente observa que o próprio trabalhador ele se isola naquilo que ele mais ama fazer. A gente gosta de uma coisa, mas é preciso conhecer o trabalho do outro, até para valorizar mais o trabalho do outro e perceber que precisa haver o conhecimento, a integração, para fortalecer todas as bases, né? Para a gente poder somar e não dividir. E quando eu estiver isolado, eu vou dividindo. Né? Eu preciso conhecer, somar, valorizar, indicar, e isso é um projeto fantástico, é uma coisa maravilhosa que Kardec nos proporciona através dessas elucidações que a doutrina nos traz. Isso é incrível demais, né? Jade, tem um monte de comentário aqui, o pessoal hoje bombou de Era isso que eu ia chamar. Porque, lembrando que o pessoal está aqui justamente trazendo as palavras-chave que eu acho que ficaram, foi interagir, é a interação, a Marília está aqui lembrando, é interagir, é convidar para a interação, unir mais no social e acolhimento. A Zenilma está aqui lembrando, é isso mesmo, preciso se sentir acolhido. Deixa só aproveitar, vários comentários foram colocados, a Zezinha aqui falando da importância de não pular etapas, de vivenciar cada etapa é necessária no processo do estudo, no processo do início ao trabalho na casa espírita. E a gente precisa... Muito boa essa colocação de Zezinha, viu, Jade? Muito boa mesmo, porque a gente pensa que não, mas como a doutrina espírita ela está falando da nossa existência, da nossa redenção individual, do nosso crescimento, a gente pode comparar com a nossa evolução como ser humano mesmo. Quando a gente pula etapa, quando a gente não tem uma infância, quando a gente não tem uma adolescência, o adulto está com problema. Então, se o trabalhador ele chega lá adiante, sem as bases bem alicerçadas, ele está com problema. Foi muito boa a colocação, gostei mesmo. Isso Todas mesmo. foram maravilhosas, essa me chamou a atenção um pouquinho. E a Etienne está aqui, adorando o bate-papo. Que bom, Etienne. Eu estou amando a riqueza também das contribuições e das trocas. E a gente vê como realmente é enriquecedor quando a gente senta para expandir o nosso campo de visão. Porque o trabalhador espírita, ele precisa saber um pouquinho de tudo. Porque na hora de convidado ao trabalho, ele tem que estar pronto para trabalhar. E aí, por mais que a gente ame aquela área, por mais que a gente ame aquela tarefa específica, o trabalhador espírita, ele precisa perpassar por todas as outras também. Porque isso amplia nosso campo de visão. Ô, Jade, o meu povo é difícil. O meu povo é difícil, gente. O povo da mediunidade é difícil. O meu povo é muito difícil, gente. Ele é muito difícil porque ele trabalha diretamente com o fenômeno. Eu não preciso da Jade para ser média ostensiva. Eu não preciso da Jade. Eu preciso dos espíritos. Eu não preciso da Jade. Eu preciso da reunião mediúnica. Então, é muito importante, sabe? O papel do dirigente da reunião mediúnica, que ele possa ter o entendimento exatamente da necessidade de integração para os novos, para os antigos que insistem em não mudar algumas condutas. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo do trabalho que é realizado na própria federação, nas reuniões mediúnicas. A gente tem uma dirigente na reunião mediúnica que ela é meio chata. Ela é bem chata, muito chata. É a Meire, né? Todo mundo sabe que é a Meire. Mas assim, que ela é bem chata. Mas ela exige muito. Só que ela coloca situações e demonstra o porquê de cada situação. Por exemplo, para participar da reunião mediúnica da federação, né? Claro que precisou do estudo, de chegar lá até o estudo, tudo bem. Mas para dar continuidade, é necessário que essa pessoa esteja integrada nos trabalhos dentro da federação de alguma forma. Em uma das coordenadorias, no trabalho do passe, no trabalho da palestra pública. Ela tem que estar estudando. Ela tem que estar estudando. Então, é uma cobrança, vamos dizer assim, de alguém responsável pela reunião mediúnica, de alguma forma, assim, até exigindo daqueles participantes para que eles possam se conscientizar dessa necessidade e entender o porquê dessa necessidade. Porque, minha gente, é difícil. O povo da mediunidade é um povo muito especial. Eles moram no meu coração, mas eles são difíceis. Eles são difíceis. Mas vai dar certo. Vai dar certo.
Vai, porque nós somos difíceis, Léo. Mas a gente está aqui. Porque somos nós. Eu estava escutando a Valéria falar, eu pude participar da Semana da Juventude, e há uma necessidade, gente, aí eu falo, não é só para trabalhador, é para pais, sabe, da necessidade de evangelizar as crianças, sabe? Apresentar Jesus para essa geração, porque se nós não apresentarmos Jesus a essa geração, o mundo vai apresentar Jesus, e o Jesus que o mundo vai apresentar é um Jesus diferente. Então, eles precisam ouvir falar sobre Jesus e conhecer Jesus de alguém que eles amam. Eles precisam confiar, tá? Minha mãe está me apresentando Jesus. Eu amo a minha mãe. Então, esse Jesus deve ser, no mínimo, legal. Então, eu vou aprender um pouco mais sobre ele. E aí, a doutrina espírita vem e explica e vai trazendo. Nós temos um sobrinho de 9 anos que ele fala sobre reencarnação com facilidade. A mãe dele não gosta muito, não, mas ele fala com uma facilidade sobre reencarnação, com essa certeza, sabe? E isso acalma o nosso coração. E Jesus precisa ser apresentado a essas crianças, precisa ser tratado assim, sabe? Na conversa com eles. A evangelização, eu me preocupo muito com a evangelização das crianças, não só as espíritas, não, sabe? A evangelização das crianças cristãs. Porque nós precisamos apresentar esse Jesus que quer que nós nos amemos, sabe? Nós precisamos apresentar a eles. Me dá licença. Por favor. Eu queria lembrar, no Evangelho, onde tem a parte da parábola do bom samaritano, que Jesus diz assim, o que eu posso fazer para conseguir a vida eterna, né? É mais ou menos assim. Aí ele diz assim, aí faz um exemplo, né? Assim, porque vou só citar o fato. Eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Me viste doente e foste me visitar. Então, a realidade desse homem é outra. Veja que ele usa o passado. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu tive doente e foste me visitar. Ele já está no outro patamar, ele não está naquele anterior. Então, a nossa ajuda de assistência social, a gente tem que fazer de uma maneira que a pessoa diga, eu era disso e hoje não sou mais. É o crescimento do espírito que a gente tem que prover dentro da nossa atividade. Então, para isso, a gente cita que não basta soldar, mas para não soldar, de fazer mais, a gente tem que saber, nós, trabalhadores, o que é que eu vou fazer? Para isso, a necessidade do conhecimento, do estudo. Como é que eu vou trabalhar a minha ação? Para que aquele homem, aquela pessoa que chegou ali caído, né? O caído, possa se levantar com as suas próprias forças. Com as suas próprias forças. Então, o que vai fazer isso é a evangelização, é essa educação evangélica, para que eles se conheçam, o autoconhecimento. Quem sou eu? Eu sou o quê? O que é que eu posso fazer por mim? Por que é que eu estou assim? Em que eu posso me ajudar? A autoajuda. Então, esse é nosso trabalho, que é um trabalho de promoção social espírita, porque a assistência social não é um fim em si mesmo. O ajudar, a ajuda material é um meio que a gente usa para conseguir a evolução do ser, trabalhar a evolução do ser, através do evangelho e através da doutrina espírita, levando a eles a palavra. Então, a gente precisa ter esse comprometimento. Para isso, a gente precisa estudar para saber como vai fazer. Senão, não faz, não. Fica só ali no cortar a verdura, distribuir, fazer a sopinha dos bebezinhos, que é importante. Não estou dizendo que não é importante, gente. É importantíssimo. É o meio que a gente usa para a gente levar o nosso irmão adiante, através da própria força dele. E a assistência social, quando ela não pode atender às necessidades, a gente encontra ajuda na sociedade, com as políticas sociais, procurando ajuda, encaminhar ao pessoal para os seus direitos, a reivindicar seus direitos. Direito ao trabalho, direito à saúde, direito ao estudo,
os vários direitos que nós temos, né? Então, é isso. Não é fácil, é trabalhoso, mas faz parte do processo. Mas aí a gente já puxa para outra base, né, Ivete? Aí chama a sua responsa, né, Ivete? Aí a base familiar, né? A família entra bonito aí nessa estruturação, e eu vou usar até uma fala de Alberto Almeida, eu assisti uma palestra dele, ele fez uma comparação bem interessante, claro, eu não vou entrar nos detalhes, mas ele disse que a família atual ela está estafada, e é necessário auxiliar a saúde da família para que a família possa cumprir o seu papel, para que tudo isso que Deise colocou agora possa ser minimizado, tendo por uma base de sustentação. Fala um pouquinho também sobre essa questão aí, porque a família, abençoado o momento em que a FEB instituiu, organizou a área da família dentro do movimento espírita, porque já existia, digamos assim, ligada à área da infância e juventude, mas ela transformou numa área devido à sua real importância. É uma coisa autonomia, né? Pela necessidade, porque o trabalho é um trabalho grande e perpassa por todas as áreas e todos os setores da sociedade, né? Todos os setores da sociedade vêm desse núcleo. E, como diz a Joana, né? Se a sociedade está doente, é porque o núcleo familiar está doente. E o núcleo familiar está doente porque a criatura humana está doente. Então, assim, a casa espírita tem que ser também esse ambiente que reorganize, que ajude a família a se reajustar, a ter um entendimento do seu papel, né? Para não ficar jogando para um, jogando para outro. Não, cada um dentro da família tem um papel a cumprir, esse papel é importante, ele tem um propósito divino, porque essa ideia não é minha, nem da Meire, nem da Ari, de ninguém, essa ideia é de Deus, é uma ideia genial. A família, ali a gente encontra todos os seres e todos os elementos que nós precisamos encontrar numa existência para nos reajustarmos, né? E seguirmos desse caminho que é a finalidade, que é a evolução. Mas a gente precisa disso, cumprindo o seu papel. Senão, a coisa... A gente já está assistindo a sociedade, né? A gente já está assistindo esse desajuste, né? Eu tenho um amigo, meu querido amigo Manuel Juvino, que ele diz assim, se a gente se comprometesse de fato, se cada um cumprisse o seu papel, em 20 anos a gente transformaria a sociedade. Imagina, Valéria, que maravilha, se cada pai, se cada mãe, se cada tia, tio, avó cumprisse o seu papel, desde a criança que chega dentro daquele lar até o momento em que ele chega à sua maturidade, né, a fase adulta, a sociedade estaria transformada em 20 anos. É aquela fala do Kardec, né, em Obras Póstumas, quando ele diz que somente o espiritismo bem compreendido, né, ele pode se tornar, né, a alavanca propulsora da transformação da humanidade. Então, só ela é capaz a educação, né? A educação do ser que vai... Eu lembrei da fala de Camilo agora, né? Camilo, mentor espiritual de Raul Teixeira. Eu agora esqueci o nome da obra que ele traz esse comentário. Mas ele diz que a família é o plano divino para a redenção da humanidade. Porque é através da família que o espírito imortal começa a vencer a batalha contra o seu grande inimigo, que é o egoísmo. E não é à toa que a família é tão assediada, e mais do que nunca, Jesus tem que estar presente na família. O livro é fantástico. Que agora eu esqueci até o nome do livro. Depois eu passo para vocês. É aquele projeto que não tem nem manual, né? Não, o livro. É a família que educa, né? A família que educa, a escola instrui. Muito bom. Então, a família tem esse papel. Infelizmente, as pessoas querem inverter esse papel. Então, a gente tem uma geração Nutella, uma geração cristal, que não aguenta a frustração. Está quebrando com facilidade. Eu achei fundamental
essa questão da fé Desafios da vida separada familiar, Meire. e criar a área, Oh, Fica fazer essa Então, separação repete da o área nome, da família. o nome para colocar no. Desafios da vida familiar. Essa é uma obra linda. Desafios da vida familiar, de Raul Teixeira. a outra Irmão é Camilo. fantástica, fantástica. Amo essa obra. Mas É. diz a Valéria, interrompeu Valéria. Estava colocando. Não, tranquilo. Na conversa tem que ser assim mesmo. Não, porque eu achei fantástico a federação, né, brasileira, ela separar e criar essa área da família. Eu acho que ela colocou realmente a importância, no momento que separa, né, ela colocou a importância da família de forma ampla, né? Não só era quando estava apenas na área da infância e juventude, né? Porque a área da família vai tratar a família, e não só a criança e o jovem. Vai da Daí, criança Valéria, ao idoso, como você falou. a necessidade do estudo, não é? Dentro da casa espírita, porque aqui em Alagoas são poucas as casas que têm o departamento da família. Então, para instituir o departamento da família, um bom começo é o estudo. Obras como essas aqui, desafios da vida familiar, eu diria que é o primeiro passo, porque é uma linguagem simples, fácil, mas muito profunda, falando exatamente, nos capacitando a entender a dinâmica da família e o propósito divino para ela. Então, dentro da casa espírita, é necessário a gente criar esse grupo de estudo, que aí vai ter pais, sim, vai ter pais, vai ter os outros trabalhadores, vai ter o dirigente, porque todo mundo tem família, todo mundo vem desse núcleo, então é um assunto, uma temática que precisa ser trabalhada, estudada por todos. E a partir desse estudo, aí as ações, as atividades começam a surgir, né, a partir da demanda do próprio grupo, do entendimento do próprio grupo. Então, penso que é urgente a gente instalar dentro da casa espírita esse estudo. E, Ivete, sociologicamente falando, a família é a base de toda e qualquer sociedade. Joana de Ângeles valoriza muito, e ela diz: quando a família periga, a sociedade está à beira do abismo. Isso. Então, é preciso todo um olhar voltado para a família. Porque o que está acontecendo na sociedade hoje, com os jovens, é fundamentalmente uma falta de um olhar mais caridoso para a família. Isso mesmo. Não só com os jovens, viu, Deise? Mas também com as pessoas de todas as faixas etárias dentro da família, com os próprios condutores, os pais que não estão sendo os exemplos para os filhos, né? E os idosos que estão ficando à margem. Então, a gente precisa ajustar esse entendimento do papel e da função de cada um dos membros da família para que essa família seja integrada, aliás, para que esses membros sejam integrados. E, dessa forma, a família possa servir à sociedade. Né? Eu vejo assim, se eu estiver errada, vocês me corrigem. Eu vejo a necessidade do núcleo familiar, e eu vou insistir, trazer Jesus e vivenciar Jesus, ele sendo o amor das nossas vidas. Sabe? O meu filho tem que olhar para mim, e a minha prática diária, o meu esforço diário, precisa dizer para o meu filho que Jesus é o amor da minha vida. E não colocar Jesus para um segundo plano. Não colocar Jesus como na hora do evangelho à noite. Jesus precisa estar conosco desde quando abrimos os nossos olhos pela manhã, em nosso lar. Ah, mas é muito cansativo, é muito corre, é muito isso. É verdade. É verdade, eu sei disso. É muito difícil. E exatamente esse é o nosso desafio, né? De trazer Jesus para os nossos lares sabe? E colocar ele como ele deve ser colocado, como o amor das nossas vidas. Eu estava vendo um videozinho pequenininho em inglês de um jovem americano
E aí eu não sei se era um vídeo ou se faz parte de um filme, se for filme, vocês dizem. E aí ele colocava, não seria muito legal, aí o adulto perguntava, o quê? Não seria muito legal que quando eu morresse e eu fosse para o céu e eu encontrasse com Jesus e aí eu diria, Jesus, o meu nome eu vou dizer, tá, o meu nome é Mike, o meu nome é Mike, eu tenho tantos anos e eu lhe amo. E aí Jesus olha para mim e Jesus diria, eu sei quem é você, Mike. Eu conheço todas as suas imperfeições. Eu conheço todo o seu esforço. Jesus abre os braços e diz, eu sei quem é você, Mike. E essa fala desse menino, sabe, me emocionou muito, que devia ser um menino de 13, 14 anos, e ele estava falando ali como Jesus deve ser falado, como o amor da vida dele, sabe? As famílias precisam vivenciar Jesus como sendo o amor de nossas vidas, e isso vai impactar exatamente, porque no lar, na nossa família, vai determinar quem nós somos, sabe? E isso é uma fala que a gente escuta muito, mas quem nós somos no trânsito, quem nós somos no trabalho, quem nós somos nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, quem nós somos nas casas espíritas, porque um está atrelado ao outro, é impossível. Nós fingimos ser pessoas boas num canto e no outro está tudo desordenado. É impossível mantermos essa farsa por muito tempo. E a gente não pode manter essa farsa por muito tempo, porque a gente vai estar fugindo da nossa própria evolução. Né? Então, precisamos tratar Jesus como ele deve ser tratado, como o amor das nossas vidas. Por isso, viu, Léo, que eu digo assim, que a casa espírita é esse lugar onde a gente vai aprender a ser cristão. Mas para sair de lá, voltar para casa e ser cristão dentro do lar, ser cristão no trabalho, ser cristão na escola, na rua, né? Não é para ficar guardado ali. Aí lá eu me visto com uma roupa de cristão, modulo minha voz, minha postura, e depois eu saio passando por cima das pessoas, né? Então, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar. É tão importante essa questão da família, e a gente sabendo que está ainda, né? Mas eu acho que veio para refletir. Esses 2 anos que a gente passou, né, isolados, né, com essa pandemia. Eu acho que o objetivo principal era exatamente a gente olhar para o público. Porque a gente fazer o dever de casa, né? A gente teve que olhar para os nossos filhos mais de perto. A gente teve que olhar para o idoso, ter aquele cuidado, protegendo. A gente teve que, como pais, né, orientar os nossos filhos na escola, na sua conduta. Então, acho que é tão importante a família, que esse período, né, mais difícil que a nossa geração passou e está passando, tem como base o olhar para a família, a reflexão do que é a minha família, do que eu preciso fazer pela minha família. Alguns, com certeza, despertaram, outros ainda não, né? Mas eu acho que o objetivo principal era a família, porque, como a gente colocou aqui, a família é a base de tudo. Então, a espiritualidade... A área de vocês tem muito a ver com a nossa, da assistência social, porque o nosso trabalho é a família também, basicamente. Desenvolver responsabilidade, despertar responsabilidade, né, para as pessoas, os conceitos de vida, né? As responsabilidades familiares, pai, mãe, filho, avó, trabalho, levar essa consciência, né? A questão de consciência, de amadurecimento, de despertamento de consciência. Fazer por eles ainda pode fazer, tem que levá-los a fazer. É como diz aquela frase, fazer. Nosso trabalho está em fazer. A gente tem muito essa dualidade de verbo, fazer. Fazer os outros fazerem, né, despertar para a necessidade do trabalho, do crescimento social, da minha responsabilidade com o meio. Nós somos responsáveis pelo meio onde vivemos também, né? É a lei da sociedade, a gente desperta a lei. Conversar com eles sobre a lei de sociedade. O menino, aquele, como é, eu esqueci, que tem um livro, Amar... o livro dele está ali. O Alírio,
ele fala muito nisso, no livro dele, de trabalhar a consciência, né? Tem até um livro, a gente vai começar a ler esse livro, quando terminar esse verdinho aqui. Questão de consciência espírita, trabalhar a consciência espírita, para despertar as pessoas, a sua responsabilidade na família, na sociedade, aonde ele estiver. Desenvolver o respeito pelo direito dos outros. Deise, fala o nome do livro verdinho, que aí a gente coloca aqui no chat também para o pessoal que está em casa e está acompanhando. Consciência Espírita, do Alírio, e esse aqui, Conviver para Mais Servir. Para quem trabalha na área social, desperta muito, dá muita ideia para como a gente trabalhar com grupos, né? E nós trabalhamos com grupos. Só não dizendo que trabalhamos totalmente, porque a gente só se limita a atender a necessidade básica. Mas se a gente senta para conversar, para dialogar, para refletir sobre o Evangelho, sobre a doutrina, a gente está trabalhando a consciência de cada um. Então, gente, já várias dicas de leituras para iniciar 2023, com tudo, aqui renovando a nossa biblioteca, mas renovando também os nossos conhecimentos e nos aprofundando nessas temáticas que, como nós podemos ver nesse bate-papo, perpassam por todas as áreas. E eu estou encantada com esse momento de hoje. Infelizmente, o nosso horário já passou um pouco, mas nós tínhamos combinado de ficar 1h30, até porque esse é o nosso último momento juntos aqui no Café com Bezerra deste ano. Mas eu vou pedir, então, para a gente passar para um outro momento do nosso programa, que é um momento de spoilers. Eu vou aproveitar aqui a fala da Tâmara perguntando como que a área da família está preparando esse núcleo para acolher e inserir os idosos na família. Vou aproveitar para a gente falar de spoilers. Tudo bem? Spoilers é uma expressão, um anglicismo que se tem utilizado para falar de você dar uma prévia do que vai vir, você dizer alguma coisa que virá ainda. E nós vamos compartilhar com vocês, então, antes de pedir que cada coordenadora fale os spoilers das suas áreas, compartilhar com vocês, agora sim, em primeira mão, esse que é o grande momento, esse que vai ser a grande ação da nossa Federação Espírita do Estado de Alagoas para 2023. Vai ser a nossa RAF. Esse momento que vocês puderam ver hoje, que vocês estão acompanhando hoje, é já uma prévia do que nós vamos ter lá no dia 7 de janeiro, que vai ser um momento de reunião das áreas funcionais. Então, todas as áreas, assim como estiveram hoje aqui reunidas, estarão na Federação Espírita do Estado de Alagoas, reunidas para trabalhar as especificidades de cada uma delas. E tudo isso que a gente falava aqui de integração, de um conhecer o outro, de um conhecer a outra área para poder desenvolver melhor e mais integrados os trabalhos nas casas espíritas, nós vamos nos esforçar por vivenciar em 2023 e vai ser incrível. Meninas, contem então para a gente quais são os outros spoilers que vocês podem dar para 2023. Deixa eu começar. Ela foi mais rápida do que eu. Desculpa, Tosse. Gente, como é no dia 20 de janeiro agora, nós vamos ter mais uma jornada do Livro dos Médiuns. O tema central da jornada vai ser a Seara dos Médiuns e a abertura vai ser no Joana de Ângeles, tá? Dia 20 de janeiro. E durante toda essa semana, a gente sabe mais ou menos como funciona a jornada. Durante toda a semana, nós vamos estar em casas espíritas. E na sexta-feira, o encerramento, na sexta-feira, dia 27, o encerramento será na Federação, às 19 horas, e vai ser com o Jacobson Santana. Vamos trazer o Jacobson de volta, que já faz muito tempo que ele não vem. E no sábado teremos também o seminário com o Jacobson. Pronto, eu acho que esse acho que eu vou deixar só janeiro já. Maravilha. Eu não gosto muito de spoiler, não, principalmente em filme, mas esse foi bom.
O meu spoiler vai ser com um grande evento que nós vamos ter em 2023, né? E a nossa presidente foi tocada no coraçãozinho e trouxe para a gente a alegria de poder ter como tema central do nosso congresso família. Então, se é para trabalhar a família, 2023 vai ser um ano incrível. E a gente teve recentemente em Curitiba, no Encontro Nacional da Área da Família, e fizemos esse convite lá, e vem toda a área da família, todo mundo está se organizando para vir aqui para Alagoas, todos os coordenadores, né? Lógico, talvez aí não tenha todos, mas muitos virão aqui prestigiar e participar com a gente. Teremos o Marco Leite conosco, a Cristina, né, sua esposa. Então, vai ser um final de semana fantástico. Incrível. Vai ser incrível. Logo no iniciozinho do ano. Então, e a gente vai ter agora, iniciando o nosso ano de 2023, a gente continua com as rodas de conversa da família. A gente vai trazer Jorge Elahá no último domingo de janeiro, falando sobre homossexualidade e família, né? A gente vai cada vez mais mergulhando nas temáticas pertinentes à família, trabalhando essas questões. E em fevereiro teremos o nosso acampamento da família espírita com a temática Jesus no Lar. Então, esse é o nosso spoiler, 3 pontozinhos aqui que a gente julgou importante falar para vocês. Presencial, né? Presencial. O nosso já pega o gancho aí na RAF, né? Já fica o convite a todos participar, porque muitos desses momentos eles terão a oportunidade de serem desenvolvidos não só formação, não só qualificação, mas alguns pontos importantes na área de estudos. Então, nesses momentos, a gente vai utilizar essa oportunidade para que eles se realizem. Então, seria um indicativo aí que a gente poderia dar para o 2023. Maravilha. Bom, da área da infância e juventude, nós teremos as nossas atividades que já são fixas, né, no nosso calendário, como a Semana da Juventude, o Fórum, o Catavento, o Máscara, mas tem um momento em que vai acontecer no primeiro semestre e outro momento do segundo semestre, já que a gente está falando tanto em integração entre as áreas, nós teremos um evento que integra um com a área de atendimento fraterno e o outro com a área da mediunidade, né? Então, vai ser um momento especial, já nesse clima de integração entre as áreas. Não é? No próximo mês, nós teremos também um momento para as crianças, né? De férias, que já está em planejamento. Então, é isso que eu falo da infância. Mas tem muita coisa que vai rolar em 2023. Nós, da CAPES, temos uma programação, claro, para este ano, mas eu vou citar só a primeira, agora em janeiro, no dia 21, uma live, cujo tema será a caridade conforme entendia Jesus. E está previsto, ainda não convidamos, para fazer com Carlos Campetti, mas a gente ainda não está assim, acertada com ele, sabe? Vai ser isso, para janeiro. E para março, temos visita agora no dia, em fevereiro. E para março também temos um seminário, que também ainda não está decidido com quem vai ser. Viu? Só está marcado. Mas vou parar por aqui, porque os demais estão inscritos e não está na minha cabeça.
É só o spoiler, é só um spoilerzinho, é só um pouquinho. Só aperitivo. A minha cabeça está começando a dar falha aí, não dá para gravar se ficar guardado como a de vocês. Então, já deu para perceber que será realmente um ano incrível, gente. Um ano incrível, de muita coisa boa aí, viu? Nossa, a federação vai, como dizia Denis, né? Lembrei de Denis agora, ela vai bombar, a federação vai bombar, as coordenadorias vão bombar de trabalho, vai ser incrível demais. Esperamos, né? Que seja. Vai ser, sim. Será? Esperamos mesmo. Estamos nos preparando, nos fortalecendo, preparando para esses eventos que vem por aí. E nós estamos para levar à frente, né? Alguns convidados ainda não deram resposta, tudo ainda está acertando. Mas que vai acontecer, vai. Tá? Isso mesmo. E nós vamos hoje, então, como vocês já sabem, finalizando esta que é apenas a primeira temporada do nosso Café com Bezerra. Mas não se preocupem, porque nós teremos uma segunda temporada, sim, que vai iniciar dia 24 de fevereiro. Já agendem aí no calendário de vocês, no FEAL TV, às 20 horas. E, assim, boatos de que vai ser incrível. Vai ser incrível. Aguardem que vem coisa nova por aí. Aguardem. Meninas, deixa eu só falar rapidinho. Eu juro que é rapidinho. Eu queria parabenizar a Jade, queria parabenizar a Meire. A FEAL TV, né, o FEAL TV, todos os nossos programas são de trabalhadores da própria federação. E a ideia do Café com Bezerra foi uma ideia realmente muito inspirada. E o trabalho que vocês vêm realizando, a gente vem acompanhando, né, Ari? A gente vem acompanhando, porque a gente também faz o Trocando Ideias, a Ivete também pode falar, porque ela trabalha também com a roda de conversa, e aí a gente vê o público, como o público acompanha. E assim, o pessoal está no chat, ele pode até dizer, as pessoas elas gostam muito do trabalho de vocês. Então, é muito legal quando o trabalho é realizado assim, com amor, com alegria, como vocês fazem, sabe? Com o compromisso que vocês têm com a doutrina espírita e com a federação, e tem esse retorno, né, das pessoas com o trabalho. Então, eu, particular, não combinei com ninguém, não, tá? Do meu coração, eu queria parabenizar vocês, porque é um trabalho difícil. O trabalho virtual não é tão fácil, não é só ligar a câmera e falar, não. É falar e você conseguir interagir, você conectar com quem está em casa, as pessoas fazerem questão de parar para ouvir vocês, e essas pessoas fazem questão de ouvi-las e confiam em vocês. Então, parabéns, tá, gente? Parabéns mesmo. É isso aqui, ó, Léo. Bezerra, Jesus e Kardec são encantadores. Não, ele parabéns é dele, mas eu estou parabenizando as trabalhadoras. Eu sei que é difícil escutar elogio, eu sei que é difícil. E a gente tem um mimo, então, para compartilhar com vocês, uma retrospectiva do que foi o nosso 2022, e já deixando aqui, já que estamos na vibe dos spoilers, um pequeno spoiler de 2023. Vamos compartilhar, então, tá? É isso aí. Bom, então, meninas, mais uma vez agradecendo a presença de vocês. Esse café de hoje foi reforçado, gente, foi aquele café forte. Sabe aquele café que dá energia para uma semana inteira? Café com cuscuz com leite, teve ovo, teve carne seca para quem gosta, teve um monte de coisa. Eu bem que desconfiei que quando a Léo estava tapioca, ela se engasgou com o cuscuz.
Era cuscuz. Antes da gente fazer a nossa prece, então, mandando o nosso abraço para a Etienne, que acompanhou aqui a noite inteira conosco, Tiago, Ricardo, Zezé, quem mais? Amelinha. Lela. Amelinha, cadê a Amelinha aqui? Amelinha tá aí, já aplaudiu, já riu. Eu vi a Amelinha, tá lá em A Di cima. também estava aqui. Vamos encontrar a Amelinha também. A Cida, nossa Cida, Aparecida. A Melinha. A Rosa. Deixa eu ver a Cida. Onde é que está a Cida? Perto da Discila. Cadê? Peraí. Vou achar. A Tam. José Martins, Junezeba. Isso. Que fica na primeira região ali, juntinho ali com a Etienne. Isso. Sebastiana. Oh, Sebastiana. Gente, eu não estou achando a Cida. Peraí, viu, deixa eu Cida? botar. Posso colocar? Por favor, Léo. Ela estava embaixo da Sebastiana. Olha aí. Ah, Cida. Ah, pronto. E a Zenilma, falou da Zenilma? A Zenilma, eu acho que não. Zenilma. A Zenilma também. Tá aqui, eu não vou colocar Zenilma mais os comentários. Foi com a família toda, viu, Jubivá? Estava a família toda no momento espírito, no Natal Espírita. Ela levou a família toda, levou aquela gostosura lá para o jardim, coisa mais linda do mundo. Muito bom. A Kika está aqui, Edileide. Kika. Muito bom, gente. Claudésia mandando mensagem agora. Será incrível. Será muito assim. Bom, Claudésia. Alguém tem dúvida depois de a gente fechar o ano assim? Fechar não, que ainda tem roda de conversa no domingo, não é? Não, foi domingo passado. A palestra. O domingo já é primeiro. A palestra já é 2020. Já é primeiro. Falaram de Jorge Elahá. Eu já fiquei com Jorge Elahá na cabeça, já queria Jorge Elahá para agora. É o último domingo do mês de janeiro. Todas vai estar assim com o Jorge Elahá, porque ele vai estar no Congresso. Bom, gente, então que alegria fechar a primeira temporada desse programa dessa forma, com tanta alegria, tanta fraternidade, integração, café forte, cuscuz reforçado ali, e Jesus Kardec Bezerra conduzindo os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas ações. Vamos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos e, como forma de gratidão, direcionar ao Pai os nossos pensamentos, agradecendo por esse ano de trabalho, agradecendo pela oportunidade desses encontros e desses reencontros, e de momentos como estes, que nos encorajam, que nos enchem de vitalidade e de forças para seguir, porque sabemos que são dias desafiadores. Bezerra já nos anunciava que é noite aqui na Terra, mas também sabemos, Senhor, que colocando ao Cristo como centro e como direcionador das nossas vidas, os nossos passos serão iluminados e seguirão certeiros, caminhando em direção ao alvo, para que desta vez nós consigamos acertar e consigamos desenvolver aquilo que colocamos como meta para as nossas encarnações. Gratidão pela oportunidade de seguir contigo. Continua conosco, Senhor, e não permite que em momento algum nós nos desviemos de ti, seja por distração ou seja por invigilância. Continuamos contigo, por ti, para ti, sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um beijo. Feliz ano novo para todos, para todas. Feliz ano novo. Até 24 de fevereiro. Tchau, tchau. De fevereiro. Boa noite, Tamo gente. junto. Boa noite.